Eu acho que a minha geração tem que resgatar esse sentimento, essa vivacidade que existiam nos nossos pais, que existia na geração passada, esse legado que foi deixado pra gente, esse legado de luta por uma cidade melhor, por um país melhor e por uma sociedade mais justa e igualitária. Vai continuar desse jeito. Ô Major, pega pra acessar, Major, desse jeito que vai continuar ainda, os outros que a polícia acessar e que a polícia tem. A gente tinha que olhar quem também tá na polícia. Vamos quebrar vocês! Vai tirar notícia agora! Não, peraí. Tá fazendo? Não, vai dar preso. Tá preso. Não dá preso. Tá preso. Tá preso. Tá preso. Pera, não. Vamos comigo. Não, peraí. Tá bom, eu vou ver isso. Vou comigo. E Brasília estava começando. Aí os companheiros nossos de Goiás, do partido, e que trabalhavam na Nova Cap, convenceram, não, vá aqui, você vai lá que é tua tarefa, lá é o futuro do Brasil e tal, nos convencendo. E nós dois aceitamos isso. Abandonaram as suas cidades de origem, buscaram tudo que tinham, venderam residências e atividades comerciais para dedicar o comércio em Brasília. Foi um do meu pai, ele fazia linguiça, né, para poder abastecer Brasília. Brasília estava começando, né, ainda não tinha. Era um lugar que eu dizia assim, olha, se eu chegar lá eu tenho como pisar no chão. Já com 10, é uma adolescência muito pobre. Foi quando nós mudamos para Brasília e nós morávamos mas era uma cidade que não tinha quase nada, né? É uma cidade com muita poeira. Fiquei inteiramente deslumbrado com Brasília, né? Eu já conhecia, tinha vindo aqui perambulando ali pela Universidade de Brasília. Chegamos por removido para Ceilândia e nessa remoção para cá era colocado, além da mudança, e viemos conhecer Brasília, fiquei já muito impressionado. E vinha mais, talvez, mais, e às vezes vinha mais. Eu disse, sabe de uma coisa, eu não tenho nada para fazer aqui. Absolutamente deslumbrado. Eu não tenho dinheiro, estou vivendo de quê? Vamos para Brasília.
Mesmo pai, mesma mãe, 14 filhos lá. E na medida em que ia terminando o ginásio, os primeiros até não tinha ginásio na cidade. Eu trabalhava na saúde pública, branca, e meu pai era diretor da departamento de educação. A gente ainda pequeno. Que eu era como qualquer outro jovem daquela época, despreocupado com coisas sociais, mas era... Comecei com a militância estudantil que procurava reorganizar, né, o movimento estudantil. No Rio foi praticamente onde eu comecei a fazer política mesmo organizada. Eu ingressei na universidade em 67 e imediatamente em AP. AP, na época, era vinculada à esquerda da Igreja Católica. Que é a ordem do meu pai. Meu pai era advogado, mas sempre foi um homem com participação política, com militância política, né? Desde a época de estudantes. Tudo aquilo que estavam dizendo, claro que com tintas carregadas para o negativo, mas nós precisamos carregar, colocar o positivo. Então foi por isso que criou o Movimento dos Incansáveis. Aí nós mesmas, mulher da chácara, juntava lona, juntava madeira, faz um barraco ali perto da água para você, outra. Aí eles foi vendo e foi começando a fazer. E quer dizer que a gente incentivou aquele assentamento. Os católicos, vamos dizer, os que eram apenas católicos saíram e nós ingressamos então por uma radicalização para a esquerda que veio desembocar dentro do PCdoB. Eu sempre digo que o Brasil sempre quis fazer a revolução sem povo, porque nós não tínhamos um povo muito organizado. Era um movimento sindical, mas um movimento sindical que era muito manipulado pelo governo. No Congresso de Ibiúna, eu me salvei por uma derrota por um voto. Se tivesse sido eleito ali com aquele um voto, eu não teria continuado meu curso, porque todo mundo foi preso em Ibiúna e na volta a matrícula foi negada para todos os que participaram do Congresso. E eu tive o privilégio de participar da construção de uma cidade, que foi Ceilândia. E Ceilândia é o princípio também da minha vida, como operária social. Eu propunha a construção dos regionais, aos quais os centros de saúde ficassem subordinados. Quando ele leu aquilo, ele disse: olha, eu quero que você seja o secretário de saúde. Eu digo: não, eu não tenho nenhum interesse, eu trabalho centro cirúrgico, eu gosto de centro cirúrgico, eu gosto de operar, etc. Tinha como presidente Oscar Niemeyer. Chegou a Brasília trazido por essa gente. Mas aqui não tinha outra política, então todo mundo de esquerda começou a se agregar em torno do SEBRAD. Então, dali de dentro do SEBRAD saiu a organização de praticamente todos os partidos de esquerda de Brasília. E eu lembro, como se fosse hoje, do Exército entrando na faculdade de maneira prática e objetiva, com suas metralhadoras em punho, contra um grupo de pessoas absolutamente indefesas, para desmontar o centro acadêmico, entendeu? Eu participei de uma geração que teve um papel muito importante, porque eu acho que foi a minha geração, quer dizer, de geração, eu não estou nem me incluindo, os meus companheiros que tiveram uma participação muito mais corajosa e destemida do que eu, mas eu nunca cheguei a ser preso, como tantos amigos, tantos colegas, nunca não fui torturado, não optei pela luta armada, mas vi muitos amigos fazerem essa opção, Alguns sobreviveram, e outros não. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai,
afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Geraldo Campos tinha sofrido demais, né? Apanhou, torturado selvagemente. O golpe no Rio foi violento e praticamente se pegava... Quem era preso sempre é quem era fichado ao Partido Comunista. Muitas prisões, né? Na época tinham duas cenas que eram extremamente chocantes para nós. Uma era você, de repente, ver interromper um programa de televisão e aparecer um grupo em uniforme de prisioneiros e aquele grupo ia para a televisão se arrepender. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. Os organismos da ditadura colocavam cartazes com fotos procurados. E um monte de fotos com nome, codinome, eventualmente data de nascimento. E isso, então, a gente sabia quem estava sumido, mas as pessoas que estavam militando nas organizações aproveitavam de vez em quando podiam, para ir em cima da fotografia e botar uma cruz. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Significava que ele não estava sendo procurado coisa nenhuma. Ele estava preso, tinha sido morto e era colocado naquele cartaz como procurado para que as pessoas não responsabilizassem os seus algozes. Então, tomei conhecimento assim da morte de alguns amigos. Chegar num cartaz desse, olhar e dizer: Duda morreu. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Mais ou menos em 66, como eu estava dizendo, os grupos, eles começavam a se organizar enquanto grupo, mas no sentido de resistência à ditadura, resistência ao momento, né, fechado. Aí a clandestinidade absoluta. Meu nome era Ricardo, meu nome de guerra, né? Essa turma, a repressão se intensificou muito e era para destruir qualquer resistência ao regime. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. E nós tínhamos uma visão diferente. Eu digo, sem massa não se faz transformação de nada. Então, nós fizemos de baixo para cima um movimento. Essa era a nossa tática, a infiltração dentro das instituições para poder destruir o seu caráter subalterno, né? E em 77, essa luta foi prosperando, nós já não éramos tão poucos, já tínhamos centenas de militantes. Fazíamos crítica a essas estratégias de luta armada, de resistência. E mesmo assim, a gente não podia esconder a nossa alegria com os sequestros bem-sucedidos. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta.
essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A gente vive uma democracia por ter o direito de votar e por ter o direito de escolher quem vai estar te representando, né? Mas como existe o grande número de corrupção, né, onde os políticos que são corruptos nunca são julgados, eles sempre são absolvidos pelo que eles fizeram, por falta de provas, que as provas podem estar lá na cara, mas sempre dão a mesma desculpa, faltou as provas, né? Então acho que a falta de democracia está nisso, né? Porque ficam, como diria, os titãs lá em cima, né? Então eles decidem para onde vai e para onde não vai. Os políticos perdem muito tempo fazendo promessas e não tá educando o povo sobre política. Porque se você perguntar para o cidadão, você sair perguntando, o cidadão, grande parte não vai saber o que é um decoro parlamentar, o que um senador faz, o que um deputado faz. Quero perder de vez tua cabeça. O governador está usando a força da máquina pública para pressionar as manifestações do DF. Minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Me embriagar até que alguém me esqueça. Acho que falta conhecimento para os brasileiros ainda. Grande parte deles vota, mas não sabe por que está votando, não entende. Mas eu nunca vi dizer de uma cidade caçada. Eu vou embaixo. Conhecia gente caçada, mas cidade caçada ele nunca tinha ouvido falar e tal, aquela coisa. E a frase dele, conheço os cidadãos caçados. Cidade caçada é só uma, Brasília. Isso até provocou uma frase famosa de Tancredo Neves, né? Que passou a ser bandeira, né, das diversas instituições que militavam, que atuavam aqui no Distrito Federal. Nós aproveitávamos também a luta pelas diretas já, né? Pelas diretas já, e colocávamos também a luta pela autonomia política, eram coisas que se confundiam, né? A autonomia política de Brasília com a constituição da Câmara Distrital, a Câmara Legislativa, e eleição para governador. Porque os governadores eram todos eles biônicos. A palavra de ordem era a autonomia política para o Distrito Federal e a representação também política para o Distrito Federal. Então, o 1º de maio normalmente era dessa forma, né? E lá na Ceilândia também tinha uma pessoa muito articulada também através da sua associação de moradores, que era o Eurípides Camargo. Quando começou o processo da discussão da autonomia política de Brasília, as eleições para Brasília, né? O movimento e tal, eu, como eu coordenava o movimento, o pessoal achou que eu era uma das pessoas que deveria ser candidato. A gente aceitou a
levar a campanha sabendo mesmo que a gente não ia ser eleito, mas a gente ia estar participando. E eu pensei, conversei com um, conversei com outro, disse, quem sabe eu vou disputar isso aí, porque eu posso ajudar na Constituição a fazer as modificações que eu sempre achei que eram necessárias. Também fez isso para ter essa experiência, para que a gente visse como é que andava essa campanha. Nessa ocasião, então, Brasília, quando convoca-se as eleições para Constituinte, Brasília tem seus candidatos. E, ao mesmo tempo, surgia na associação comercial uma disputa de diretoria que foi bizarra, porque o candidato a presidente, ele fazia campanha na televisão, como se fosse ter o voto popular, né? Apresentava as suas propostas na televisão, entre elas a representação política do Distrito Federal. Chama-se Lindbergh Aziz Cury. Nós tínhamos representantes de todos os partidos de Brasília lá, tínhamos opiniões diversas, mas havia um ponto comum. Esse ponto comum era o direito de escolher as nossas próprias autoridades e partir para o desenvolvimento do próprio Distrito Federal. Ele abria o auditório da associação para a gente entrar, debater, né? Aqui dentro ainda do recinto da própria associação, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, diretores da própria associação, Lula, e como a quantidade de pessoas era tão grande, nós tivemos que ir para uma praça pública e fazer esse tão conclamado primeiro comício. E o Tolentino, pressionado porque era deputado Freitas Nobre, Pompeu de Souza, Maurício Correia, todo mundo querendo falar, discursar, Lula. E havia pessoas que estavam mais vinculadas à questão da bandeira da Assembleia Nacional Constituinte Livre e Soberana, como era o caso do Sigmaringa. E nisso todos se integravam. O general Newton Cruz fez as medidas de exceção, fechando Brasília. Não podia haver nenhuma manifestação. Ele chicoteou na esplanada dos ministérios muitas e muitas e muitas pessoas. Cercou e determinou que fosse encerrado ali, sob pena de prender todo mundo. Nós conseguimos ter, em 86, eleger os primeiros representantes, 8 deputados e 3 senadores. Foi muito lindo na Constituinte, porque nós éramos de ideologias diferentes. Foi aprovada uma lei que é do Sigmaringa Seixas, né? O projeto, absorvendo essas emendas, foi feito por mim. Então, aí teve a primeira eleição para o governo e a Câmara Legislativa. Acabamos fazendo a sinfonia, sim, conseguimos, com 40 minutos de duração. Imagina ocupar 40 minutos de um comício com música, né? Não é coisa muito comum, não. Mas fizemos. Eu acho que se as pessoas que estão lá dentro são corruptas, foram as pessoas que a gente votou, né? Foram as pessoas que a população colocou lá dentro. Eles não entraram lá por acaso. Então, eu creio que o certo não seria fechar a Câmara, desculpa. Seria... Acho que seria, assim, um processo de reeducação com a população para que elas votassem realmente em pessoas que fossem representá-las, não que representasse o lado pessoal dela, mas sim que representasse a comunidade, que representasse...
cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim.